Está no ar! Hoje, o programa Pulando a Cerca, que é um programa totalmente inusitado. É um pequeno programa, uma grande bandeira. Hoje, dia 18 de maio de 2011, ou 2012. O programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É como a vida. E a sequência do programa histórico, trazendo o grande advogado, doutor Modesto da Silveira, vai contar, vivenciar o que ele viu naqueles tempos cruéis de 64 até 85, no fim da ditadura militar. A ditadura militar trouxe terror, tortura e morte. E uma grande tristeza para esse país que se chama Brasil. O país se tornou um grande quartel cinzento. Então, vamos chamar o doutor Modesto, que vai focalizar o tempo que 1964, começo da ditadura militar, até 1968, o início do AI-5, contando o que ele vivenciou de história dramática. Eu acho que contar as histórias que aconteceram com pessoas vivas, os dramas familiares, é uma coisa que a juventude precisa saber, de fato, o que aconteceu nesse país. Não só o fato histórico, mas as vivências. Então, vamos convidar mais uma vez para pular a cerca. E pular a cerca não é sacanagem, é superação. O doutor Modesto da Silveira vem pular a cerca. E pula a cerca desta vez por vocês. Com vocês. Também com vocês, claro. Modesto da Silveira, o programa Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, que repete o programa hoje, 9h15, na UniTV, que é um canal da Universidade Federal Fluminense e pertence ao Brasil. E essa história pertence ao Brasil. Os grandes crimes que foram cometidos contra a humanidade. Muito bem, então, bom dia, boa tarde, boa noite, Daniel, para os que nos virem durante o dia, à tarde ou à noite. E ouvindo você, eu até fiz breves lembretes aqui, gostei do que você dizia. Isto é, são fatos concretos, verdadeiros, que revelam e compõem a história de um país, de um povo, de uma cidade ou daquele grupo social que sofreu, né? Pois bem, como você me convida muito para falar entre 64, histórias de 64 a 68, principalmente, eu que as vivi, as testemunhei, e muitas delas eu sofri pelo fato de ter sido advogado de milhares de pessoas em situação de perseguição política, então eu me lembro de um grande número delas, evidentemente não de todas, mas algumas que valem a pena ser reveladas. Por exemplo, vamos começar com a história de Niterói. Olha, Niterói houve milhares de histórias também, mas eu me lembro de um fato muito concreto, verdadeiro, que muita gente ainda deve se lembrar, logo nos primeiros dias do golpe de 64, que foi um golpe militar, civil, empresarial e até estrangeiro também, havia estrangeiros envolvidos. Pois bem, sendo que eu gosto de repetir para não se pensar
que foi o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que unanimemente, de maneira coordenada, fez tudo de mal. Não é bem isso. O número de militares que sofreu por aquele conjunto de militares que violava a regra e a lei, o número dos que sofreram é muito maior do que aqueles que causaram sofrimentos. Pois bem. Mas por falar na história do período, sobretudo 64, 68, começando por Niterói, eu começo pelo Caio Martins, o estádio de dar alegria a todo o povo fluminense brasileiro que estivesse lá no Caio Martins. Ele causou, foi muito sofrimento e muita dor, quando, que eu saiba, o primeiro estádio que serviu como centro de violação das leis e de tortura e desaparecimento de pessoas, aqui o Caio Martins recebeu centenas e centenas de pessoas. Por quê? Porque muitas vezes o DOPS, o SOPS e alguns distritos e quartéis estavam tão cheios, como estiveram cheios vários navios requisitados para presos, 3 mercantes do Lloyd e 1 da Marinha, estavam cheios de presos, então tiveram que depositar presos também no Caio Martins, mas não era um depósito frio, era um depósito ativo e fervilhante. E aqui no Caio Martins, eu próprio fui advogado de alguns dos que estiveram aí, em 64, e começo por falar em um dos maiores líderes do período, em alguns dos maiores líderes daquele período, e que foi, por exemplo, o Emílio Bonfante de Maria, que morava em Niterói, foi um comandante da Marinha Mercante, e como comandante brilhante, foi professor, era um homem dos melhores que eu conheci. Ele esteve no Caio Martins e me contou muita coisa. Pois bem, mas não era só o Emílio, que tem uma belíssima história, só sobre ele eu posso contar várias histórias, como poderia também contar de outros. Resumo, porque é muita coisa. Pois bem, se você quiser comprovar tudo que nós dissemos aqui, pode chamar os que estão vivos, porque o Emílio Bonfante já faleceu, mas você tem aqui algumas personalidades que vivem em Niterói e podem ser convidadas para checar, conferir o que estou dizendo. Por exemplo, um grande advogado, Manuel Martins, também esteve sequestrado e levado para o Caio Martins. O Benedito, que é um grande líder de operários navais, também está aqui, vivo em Niterói, pode ser convidado para contar as suas histórias. Agora, como por ali passaram centenas e centenas de lideranças, de operários, sobretudo operários navais, marinheiros da Marinha Mercante, e, portanto, você tem um manancial quase infinito de histórias para contar, confirmando tudo o que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro e aqui em Niterói. Pois bem, olha, dá vontade de contar a história de cada um, mas chame Manuel Martins, chame o Benedito, que foi grande dirigente dos operários navais, e a família, talvez, do Emílio Bonfante, alguns dos quais devem continuar morando em Niterói. Vou chamar o Modesto da Silveira agora para contar a história dessas pessoas que você viu, viveu, e a tua história também. Olha, só aí no Caio Martins eram levas em rodízio que entravam e saíam para outros locais de sofrimento, de tortura, de violação às leis, etc. Mas enquanto ficavam aí, tinham as suas histórias e passaram por ali centenas de pessoas. Eu poderia, grosso modo, calcular em 500 presos políticos só no Caio Martins e cada um com sua história. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, o Emílio, por exemplo, que foi um dos maiores líderes sindicais desse país, que ele foi presidente dos sindicatos oficiais de Marinha Mercante, e enquanto comandante da Marinha Mercante, ele teve inúmeras histórias. As dele são várias também.
eu me lembro de que já naquele período, depois do sequestro que o levou, Caio Martins, onde ele conviveu, animou os companheiros que estavam abatidos, e mais, já naquela altura, as pessoas que tinham sensibilidade, como você, como as pessoas comuns, às vezes mandavam uma ajuda porque sabiam que eles, estando sequestrados, não tinham dinheiro para manter a família. Então, as pessoas que tinham sensibilidade mandavam dinheiro e, muitas vezes, os advogados que conseguiam acesso a eles, porque a lei ainda funcionava razoável, o advogado pelo menos tinha acesso, muitas vezes levavam um conforto a ele, uma coisa de que ele necessitava, um remédio e tal, e também, às vezes, ele dizia da família passando dificuldade e fome, e muitas vezes o advogado se prestava a esse papel humanístico de pegar dinheiro de uns e levar ou entregar à esposa ou alguém da outra família. O Emílio, por exemplo, quando conseguiu sair aqui do Caio Martins, ele era caçado sempre, caçado com C cedilha e já caçado com 2 S's antes, desde que 9 de abril, se não me engano. Pois bem, mas ele caçado como era, e era uma pessoa conhecida e amiga minha, e eu como advogado, e do meu cunhado, que era também oficial de Marinha Mercante, colega dele, etc., admirando-o, sabendo que ele poderia ser assassinado, como muitos outros foram, ele deu um abrigo pessoal, ele e a minha irmã deram um abrigo pessoal a ele na casa. E ele, onde estivesse, fazia história, porque era uma pessoa tão competente, inteligente, culta e generosa, que onde ele estivesse, ele fazia história. Por exemplo, meus sobrinhos eram 2 garotinhos de 6, 7 anos, por aí mais ou menos. Ele, não podendo sair de casa, aproveitou uma área e começou a fabricar pipas. Os meninos chamavam de papagaio, porque a mãe mineira chamava de papagaio, nós chamamos aqui no Rio de pipa, em alguns lugares é pandorga. Ele era do Sul, mas era daqui também, então chamava papagaio, pipa. Pois bem. E ele, então, na área, ele fabricava as pipas com carinho, como quem estivesse acariciando delicadamente um olho, caprichando e fazendo, para ensinar os meninos a fazer a pipa e fazê-las empinar, dali daquela pequena área. Pois bem, e a minha mãe, velha, generosa e boa, Dona Elvira, à noite sempre distribuía à família inteira um chazinho, ou de capim-limão, que ela cultivava em casa. Toda noite, olha, para vocês dormirem tranquilamente, isso é repousante, toma. Pois bem, então ele, vê bem, estou enfiando uma história na outra e depois explico por quê. Quando ele terminou a pipa, os meninos, na maior alegria e empolgação para ver a pipa empinar, e realmente eles começaram, e a pipa empinou até os céus mais distantes, mal visível, e quando ele estava no maior sucesso no céu, rompendo todas as nuvens, veio uma lufada tão violenta de vento, e você não acredita, arrebentou o fio da pipa, e a pipa foi passeando pelos ares, bailando, e os meninos e eles bailando com a pipa ao longe, na esperança de, quem sabe, um dia voltar. Ela não poderia, mas poderia fabricar uma outra mais poderosa, mais forte e mais duradoura. Pois bem, e assim foi embora a primeira pipa. Tentaram outras, até que, quando ele, sentindo que seria assassinado aqui por motivação ideológica, política, humanística, porque ele era um socialista, ele sentindo e aconselhado, acabou saindo do Brasil, para não morrer aqui como tantos outros. Pois bem, de lá de onde ele estava, porque ele viajou de 2, 3 países, não sei, mas de lá ele escrevia, às vezes, umas cartas delicadas para os meninos,
para minha irmã e meu cunhado, e escrevia também, às vezes, no pezinho, ele dizendo coisas assim, agradecendo tanto ao meu cunhado e minha irmã, e falando com os meninos, e falando com meu cunhado as coisas, e dizendo, eu me lembro bem de dizer aos meninos, olha, eu estou agora aprendendo a fazer pipas que não se arrebentarão nunca mais e vão voar de forma permanente em todos os céus do mundo. É claro, você interpreta isso como sendo, estou aprendendo a fazer uma política tão correta e boa que a humanidade vai querer e nunca mais vai romper. A pipa da liberdade, a pipa da liberdade, dos sonhos, do voo sobre a pequenez humana, não é? Da justiça, da democracia. E quase sempre, Daniel, quase sempre ele ainda botava embaixo, Dona Elvira, que era minha mãe, que saudade do seu chazinho de capim-cidreira, que saudade na hora de dormir todas as noites. Quando a pipa subiu e o vento rompeu o fio, o vento rompedor é a ditadura. E a pipa do céu é a liberdade. Símbolo da liberdade, da tranquilidade e do crescimento humano, né? Pois é, então você vê, esse homem tem 1000 histórias. Essa é apenas uma que eu presenciei quando às vezes ia visitar minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos. Eu chegava lá às vezes e ele estava lá filosofando em torno da pipa, né? Coisas assim. Pois bem. Está tão bom e tem gosto de quero mais. Conta mais história. Se eu me lembrar bem, vou me lembrar e eu vou te contar. Por exemplo, olha, ele era um dos oficiais mais importantes da Marinha Mercante e tinha colegas de valor extraordinário, de que eu me lembro, por exemplo, o Hertz Pereira dos Santos era o presidente do sindicato. Eu me lembro de que ele foi preso a primeira vez no DOPS, depois foi levado para o Alto da Boa Vista, onde havia lá um prédio que mais tarde virou distrito policial, enquanto distrito policial levavam políticos para lá também, e em uma ocasião levaram até o Cabo Anselmo famoso, que acabou fugindo de lá, entre aspas, porque estava tudo arrumadinho para isso, né? Teria fugido, pois bem, mas o Hertz, que passou por isso tudo, que me emocionava muito nele, é que ele tinha, além da mulher, 2 filhos jovens tão ligados a ele, e eu ficava olhando aqueles meninos, chegavam lá, não queriam desagarrar do pai, e ficavam agarrados, e ele acariciando os filhos acariciando, e eu via a perda para uma família, quando um bom pai é preso, e a mãe ali também, sabe, participando de uma coisa tão bonita, que você só de ver ficava emocionado, e eu como advogado ficava, como advogado do Hertz. E o Hertz também tinha 1000 histórias para contar, eu não me lembro das que ele contava para os filhos, para a mulher e às vezes até para os advogados. Além do Hertz, havia o Túlio, que era de Niterói também. Túlio Camisão, que é uma família tradicional. E o Túlio também era oficial da Marinha Mercante, era comandante de navio, tinha sido até meu colega de escola, o Túlio. E outros mais, o Darcy Marinho e tantos outros comandantes e oficiais de Marinha Mercante que foram presos. E uma coisa interessante, curiosa, que eu vinculo é o seguinte: naqueles primeiros momentos de 64, havia muita coisa de mar naquela perseguição típica, porque você vê, estamos aqui em Niterói, Rio de Janeiro, o mar de permeio, as construções navais, os operários navais, os marítimos, homens do mar.
que tinham histórias aqui em Niterói, Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara e pelo mundo afora, onde quer que houvesse mar. De tal maneira, e coisas antigas, por exemplo, Darcy Marinho, que tinha sido um oficial desde o começo do século, quando ainda era muito comum, por essas bandas e por todo mundo, era muito comum ainda alguns navios à vela no começo do século passado. Ele foi comandante de navio à vela e até contou a aventura dele indo para a África. E na África o navio parou algum tempo e ele então, uma linda mulher branca de origem holandesa se apaixonou por ele e ele por ela. E acabaram se casando, né? E todas essas histórias que parecem do tempo do Cabral ou do Colombo, não, foram no começo do século passado, e o Darcy Marinho, que também foi meu cliente no conjunto dos marítimos presos, eles ainda tinham essa história que parece séculos atrás, e não, foi agora, depois de 64, Darcy Marinho, morador de Copacabana. Você se lembra de uma história de 64 a 68 muito dramática? Olha, quase todo o tempo houve histórias muito dramáticas. Houve histórias... Olha, é difícil a gente selecionar assim de improviso quais foram as mais dramáticas. Houve história para todo gosto. Você teve história cômica, teve história trágica, história tragicômica. A maioria era trágica e tragicômica. Só cômica era raro. Mas, de qualquer maneira, eu vou contando o que me lembrar e aí cada um situe onde quiser a história que eu conto, né? Eu posso... Olha, as pessoas desapareciam. Aí começava uma busca desesperada e uma tragédia paralela. Olha, quer ver uma coisa? Pegar uma outra coisa ligada ao mar também. Ishikawa-jima do Brasil. É o quê? É uma empresa naval, de construção naval. Construía navios, né? E essa Ishikawa-jima, que era uma empresa japonesa que tinha se instalado aqui na Baía de Guanabara, ela construía navios. E ao construir navios, como qualquer outra empresa multinacional, ela adotava todos os métodos multinacionais de interesse, porque ela interessa o quê? O que interessa a toda empresa, sobretudo as grandes empresas multinacionais, só pensa em uma palavra: lucro, 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 e quanto mais lucro, não importa como, e sim o quanto desse. Tem um santo que é o protetor das multinacionais. Sabia? Posso saber? São Lucas. Esse é o santo mais famoso e mais reverenciado. Eu ouvi falar desse. São Lucros. Agora tem uma coisa. Tem um santo que vem desde o tempo dos gregos, que é um santo famoso também. Acho que eu me lembro daqui a pouco do santo, que é o dos comerciantes e dos ladrões ao mesmo tempo. É o mesmo santo que os gregos adotavam e que se chama... Me ajudem. Daqui a pouco eu me lembro. Eu volto e lembro. Ishikawa-jima do Brasil. Ishikawa-jima, que é uma das grandes empresas construtoras de navio, esperta como todas as outras, eles, por exemplo, nos seus contratos de construção naval, eles geralmente botam umas ressalvas espertas, como, por exemplo, força maior, caso fortuito, força maior, para liberá-los por aí dos compromissos rígidos que têm de entrega, de data e como, etc. Exceto, pode atrasar se houver uma força maior. E a força maior o que é? Pode ser uma avalanche,
um raio que caiu e matou o principal engenheiro, coisa que o valha, quer dizer, um caso fortuito ou uma força maior. Pois bem, você sabe que muitas das empresas, como ela, segundo alguns servidores importantes lá me informaram, eles chegavam, às vezes, a provocar uma greve de interesse da empresa através do que eles chamavam de... como é que chamava aquele... Ora, gente, aquele apoio que o cavaleiro usa no arreio. É um apoio para sentar macio. Aquele empregado que servia ao patrão era chamado disso. Eu ando esquecido já, hein? Mas de qualquer maneira tento me lembrar em algum. Pois bem, então eles usavam esses bonecos internos para provocar uma certa greve, ainda que setorialmente eles faziam justificativa do atraso de entrega de navios, e ao mesmo tempo que, um pouco pré-64, mas também durante 64, muitas vezes havia o boicote organizado das empresas para causar insatisfação do povo junto ao governo. Por exemplo, muitos líderes da Light disseram que a Light tinha certos empregados para cortar a luz de bairros de maneira em rodízio para causar insatisfação contra o governo João Goulart. Não só no Rio, mas em cidades grandes do Brasil. Então ele tinha aquele cara para desligar por meia hora, depois ligava por 2, desligava por mais meia ou uma, para causar insatisfação em Ipanema, Leblon e outros bairros, principalmente da Zona Sul, para causar ódio contra um governo desorganizado, porque até aquela empresa estrangeira que causava isso, era a Light, estrangeira, causava esses danos. É claro que o ódio sempre é canalizado para o governo, que não fiscaliza ou não obriga ela a manter a luz com eficiência, etc. Pois bem, então, estas coisas articuladas havia naquele tempo e muitos dos líderes nos contavam, né? E havia também, é claro, aquele operário que era consciente e achava isso errado e que às vezes até religava a luz, desagradando a Light, etc. Né? E o episódio da Ishikawa-jima? Olha, houve muitos episódios lá. Eu me lembro de alguns deles, desde aquele episódio ainda, fim de 63, começo de 64, de um policial que eu conheci muito bem, o Mário Borges, que era um sujeito muito atrabiliário, se tornou um torturador, quanto mais depois de 64, e ele foi destacado para dar um controle a Ishikawa-jima. E ele foi para lá, trabalhou na cozinha, porque da cozinha havia uma janela grande por onde ele podia controlar todos os movimentos dos operários e suas lideranças. E foi aí que aconteceu um fato que, se você quiser, eu acho que até já te contei, mas posso repetir, do chapéu vermelho. Pode contar, ainda que seja repetido? Então foi assim, olha, ele de lá controlava tudo. Quem almoçou com quem, depois botava nos seus diversos relatórios, e num dos episódios eu dizia que a Ishikawa-jima, como toda empresa semelhante, compra muito pano velho, trapo, estopa, coisas utilizadas para limpeza de peças de máquinas e máquinas também. Pois bem, numa dessas levas veio meias de futebol estragadas e ela tinha cano vermelho. Como tinha cano vermelho, os operários amarravam e botavam no cabelo para proteger o cabelo e a cabeça contra óleo. O cabelo mais bonito também. Não é só isso, é porque protegia contra o óleo, né? Eles lidavam com óleo também para peças, às vezes gasolina ou coisa que o vale, então protegiam o cabelo com aquele chapéu que, no caso, era um capuzinho vermelho.
E com isso, muitos foram presos sem ter nenhuma participação de nada, mas porque também usaram a proteção do cabelo, chapeuzinho vermelho. E vermelha. Pois bem, então ele anotou, fez na lista lá o pessoal do chapeuzinho vermelho. E um dos velhinhos presos por causa do chapéu ficou desesperado e perguntou até a um garoto lá: por favor, me diga, meu filho, me conta a história do chapéu vermelho, que eu não sei de nada. Ele havia utilizado, mas nem se lembrava mais, era coisa de meses atrás. Conta aí a história do chapéu vermelho. O menino falou com ele falou: bom, eu sei essa, e contou. Quando ele, muito apertado, ameaçado de tortura de toda forma, para contar a história, ele começou a contar também. Era uma vez a menininha que levava biscoitinho para a vovozinha, atravessando a floresta e o lobo mau e não sei o quê. Aí eles que vinham ameaçando acabaram dando surra no velhinho. Você vê, ela é meio cômica, mas é mais trágica, porque o velho apanhou. Pois bem, e é apenas uma das inúmeras histórias da Ishikawa-jima do Brasil. Queremos mais. Bom, mais histórias? Calma. Se eu me lembrar, eu conto. Conta. Olha, deixa eu ver. E a tua história de 64 a 68? Você foi preso? Deixa eu lhe dizer. Então, eu tenho que começar de 62, porque foi quando eu terminei a faculdade, que hoje é a UERJ, e de 62 eu estava indo muito bem na carreira de profissional iniciante, quando veio o golpe de 64, e eu vi o golpe na rua, ali na Cinelândia, Rio Branco, esquina de Santa Luzia, e até observando o movimento do prédio ali do Clube Militar. Pois bem, quando veio 64, eu comecei exatamente no dia 1º de abril de 64, quando nós vimos o golpe ocorrer, e quando o João Goulart foi para o Sul e acabou se abrigando no Uruguai. Muito bem. E o golpe se revelou a partir realmente de 1º de abril de 64. A 31, as tropas tinham descido sob o comando do Mourão, do general Mourão Filho, de Juiz de Fora. Mas o golpe foi a 1º de abril. E desde então, já naquele dia, se estou recontando, não faz mal, você esqueça, estou tentando até acelerar, porque creio que já contei a história. Pois bem, então já 1º de abril eu fui ao DOPS, porque lá, quando cheguei ao escritório, estava cheio de mães procurando filhos, esposas procurando maridos. Mas olha só, Moisés, no dia 1º de abril de 64, tinha mães e família procurando você. Já no escritório. Na noite do 31 para o dia 1º, sumiu muita gente. Várias pessoas no Rio desapareceram, e eram pessoas significativas, eram lideranças políticas, lideranças sindicais, sobretudo, né? Aliás, foi a partir dali que nós começamos a avaliar o tipo de golpe que viria, porque só havia no meu escritório, depois eu conferi com o escritório do Sobral Pinto, a mesma coisa. Tinham sido procuradas lá só esposas de lideranças, tipo Riane de Juiz de Fora, né? O Emílio aqui de Niterói, e o Hertz e outros, tudo liderança de quem trabalha, liderança de trabalhadores. Eu procurei saber se havia alguma liderança patronal presa. Não, nenhuma. Elas estavam ao contrário, estavam assessorando ou orientando o grupo golpista de militares. O que vale dizer, não foi um golpe militar só, foi um golpe civil, militar e empresarial, porque as empresas logo começaram, a partir de 64, a gente já via, dando todo o apoio, cedendo material, financiando. Chegou a ver, eu conheci até uma série que era doada pelas empresas de automóveis para ajudar a polícia política de repressão, DOPS, SOPS, depois
DOI-CODE, tudo isso, havia uma série famosa de carros que os advogados já conheciam até. Aqui no Rio era 1600 e tal. Você viu 1600 e tal? Aquela série toda era a série de doação feita por empresas de automóveis para ajudar o golpe de 64. E não foi uma, ficou um famoso empresário, sobretudo o famoso Boylesen, e dizem que muitos outros, não só fazia campanha de doação para o golpe de 64, mas alguns deles tinham o prazer de participar e até torturar preso político, porque eram doentes mentais, só viam à sua frente o lucro, o golpe, o capitalismo selvagem, etc. Nesse período você sofreu alguma prisão, ordem de prisão? Em 64, não. Nós viemos depois de 64. Até 68. Depois de 64, a partir, sobretudo, de 65, quando eu participei, já em 65, da defesa de um famoso processo, foi até em São Paulo. Aí fomos para São Paulo, porque o número de advogados aqui era maior. Fui eu, foi o Sobral Pinto, foi o Raul Lins e Silva, quem mais? Fomos daqui para São Paulo para o famoso processo de cadernetas de Prestes, né? E isso já foi em 65. Sobretudo, a partir daí, nós começamos a receber recados perigosos, ameaçadores. Olha, outra hora até conto. Agora, eu vinha sofrer pressão sucessivamente, não passava um mês sem receber pressão, ameaças, e inclusive acabou redundando no meu sequestro para o DOI-CODE e ameaças inúmeras. Agora, também havia uma coisa interessante, muitos policiais do DOPS, da Polícia Federal e até do DOI-CODE, que tinham sensibilidade humana e era gente decente, muitas vezes nos telefonavam de forma anônima, não para ameaçar ou para te fazer terror, mas ao contrário, para te dar informações boas e úteis. Eu recebi de dentro do SOPS, que era o DOPS Federal, Polícia Federal, do DOPS. Eu sei que é de dentro pela informação que vinha. Eles não se identificavam, mas informavam: olha, doutor, aquela moça, ou aquele garoto, ou aquele rapaz que o senhor procura, aquele líder está em tal lugar, assim, assim. Não posso me identificar, mas se quiser, faça a pergunta que o convença. Como é o tipo dele? Quer que eu descreva o tipo? Tá, descreve, por favor, para eu ter certeza. Ele descrevia e era certo. Aí eu ficava convencido de que aquele cidadão não estava dando um simples chute em você, estava realmente cooperando porque discordava daquele abuso todo. E aí nós tínhamos, às vezes, informações muito precisas, muito boas, e que ajudavam aos advogados, como ajudaram a mim, a evitar alguma tortura, porque eu batia lá e eles já ficavam vacilantes, sobretudo de 64 a 68, quando a tortura não era uma coisa assim ainda muito institucionalizada e articulada, ela ainda era meio solto, não tinha uma organização tipo SS ou tipo Gestapo ainda, não havia ainda. Então você conseguia evitar tortura, evitar mortes, né, ou minimizá-las pelo menos. E essas informações que chegaram do DOPS, do SOPS, do DOI-CODE, de toda parte, nos ajudavam muito, e acredito que os outros advogados também tenham recebido. Até mesmo de aviso: olha, se não cuidar vai morrer. E teve alguns que não deu tempo e morreram. E morreram porque não deu tempo do advogado chegar e evitar. Porque eles também sabem, eles não tinham medo do agora, mas eles tinham medo do futuro, como foi ainda em 64 o caso do grupo angolano, que eram jovens estudantes aqui, jovens estudantes angolanos,
brasileiros e portugueses que se somavam para tentar fazer uma pregação da libertação dos países africanos ainda sujeitos aos europeus, sobretudo no caso concreto de Angola, era de Portugal, né? E Portugal entregue a uma ditadura sanguinária, que era do Salazar na época, tão ruim quanto a do Franco na Espanha, tão ruim quanto a de Mussolini na Itália, tão ruim quanto a de Hitler na Alemanha, e se ajudavam todos entre si, como mais tarde vinham a se ajudar as outras ditaduras igualmente nazistoides ou fascistoides, como a de Pinochet no Chile, Videla na Argentina, e os generais brasileiros no Brasil, no Uruguai e nos outros países, como Stroessner no Paraguai e assim por diante. Pois bem, olha, é tanta história que você como que atropela uma na outra e se dispersa um pouco. Mas a gente, se quiser, pode dar uma estrutura mais cronológica ou de algum modo mais fácil de entendimento a quem nos ouve. E se permitir, eu ainda até dá tempo de contar mais coisas. Será que dá? Eu não sei se ainda dá tempo de contar alguma coisa. Bom, eu quero fazer um breve comentário. Diga. Contar a história na ordem cronológica é importante, mas você está contando essa história que você viveu pela ordem da emoção, o que você viveu. Ordem cronológica é uma visão fria, e você está contando com uma visão quente, com emoção. Isso que é importante no Pulando a Cerca. A emoção, o desenvolvimento. Não tem muita ordem essa história. Tá bem. Depois a gente reorganiza se for o caso. Deixa eu aproveitar então esses pequenos minutos, já que eu estava falando no grupo angolano. Sim. Eu disse que eu fui advogado desse grupo idealista de brasileiros, angolanos e portugueses que moravam no Rio e que faziam a sua pregação em favor da libertação dos povos e das colônias europeias na África, mas fundamentalmente esse grupo lutava pela libertação de Angola. E aqui havia alguns angolanos que foram meus clientes. Por exemplo, sei lá, Filomena, que era uma negra angolana casada com um branco brasileiro chamado Zé Maria, foi até diretor de um setor importante afroasiático numa grande universidade do Rio de Janeiro. Era um homem intelectualizado e que participava disso também. Era um professor. Pois bem, a Filomena e aqueles dois filhinhos, quando vinham ao escritório conversar, era uma emoção enorme. E em seguida, aqui tem um vivo, há um dos angolanos, entre aspas, vivo aqui no Rio. Posso localizá-lo até, e se houver um espaço, ele pode ser pelo menos fixado e dar uma palavra para confirmar as coisas, as histórias que eu conto, ou até enriquecê-las. E terminando, quero dizer, ainda nesse tempo de 64, 68, enquanto era torturado o José Lima de Azevedo, meu cliente, olha, 1000 histórias dele, e o mais grave da época foi você ver a solidariedade entre as ditaduras. Ele ouviu primeiro, depois viu um cidadão da PIDE. A PIDE era a Polícia Política Portuguesa do Salazar, da ditadura salazarista. Ele ouvia pela pronúncia, depois viu eles fazendo perguntas no Ministério da Marinha, através do torturador brasileiro, fazendo perguntas aos torturados brasileiros. Vamos terminar isso, infelizmente, dando um grande beijo em você e dando um grande beijo no espectador, na equipe, e vamos continuar semana que vem contando de 68 a 85 com o grande Modesto Silveira. 1, 2, 3, pulando a cerca outra vez.